Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Pensar em Foco. Eu sou Rui Falcão e eu tenho aqui comigo alguns convidados muito especiais, porque de terças-feiras o nosso assunto é saúde. E saúde junto com algo que eu considero essencial e muito importante, estilo de vida. Será que o seu estilo de vida tem ajudado você a ter boa saúde? Mas, Rui, você está falando de que saúde? Física, mental ou espiritual, emocional? Na boa? De todas. E é por isso que a gente tem aqui alguns convidados muito especiais que eu vou apresentá-los para você que está assistindo aqui no canal que você assiste pela Rede Nova TV. Aliás, o nosso abraço para o Itamar Oliveira, para o Eudo Silva e todos os nossos amigos da Rede Nova TV. E se você ainda não tem o aplicativo, você só assiste pela internet, baixe lá na sua loja de aplicativos, é o Soul TV, Soul de alma em inglês, S-O-U-L TV. Você vai lá, busca o aplicativo, é gratuito, você já aproveita e instala aí no seu celular. Pastor Kenny Marques, seja muito bem-vindo. A gente vai falar hoje sobre saúde em todos os aspectos. Tudo bem? Tudo bem, Rui. Você que está aí também em casa nos acompanhando, desde já, peço que o Senhor Deus abençoe você e toda a sua família. Que bom, amém. E também a psicóloga clínica, doutora Verônica Rangel. Tudo bem, doutora Verônica? Tudo bem, Rui, boa noite. Obrigado quero agradecer. Estar aqui. Eu quero agradecer muito o convite de estar aqui e poder acrescentar um pouquinho do meu conhecimento a cada um que estiver assistindo com a gente neste momento. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada do conhecimento muito boa, porque aqui o nosso lema é: vamos pensar juntos, mas vamos pensar a lápis. Já ouviu essa expressão? Vamos pensar a lápis, foco no que estamos pensando, e esse é o Pensar em Foco, que de terça-feira, eu repito, fala sobre saúde. E através das plataformas digitais, a maravilha da modernidade, nós estamos num momento de pós-modernismo, está também conosco, técnica me confirma, o doutor Guilherme Sens, falando da cidade de Paraopebas, no Pará. Meu amigo é o doutor Guilherme Sens, ele que é médico da família, com especialização em estilo de vida, até exatamente por isso que nós o convidamos, faz um trabalho muito interessante, tem uma longa jornada, uma boa experiência e é com ele que a gente quer se conectar agora. A técnica já está pronta, doutor Guilherme? Se não tiver, ele entra daqui a pouquinho. Então, daqui a pouquinho, o doutor Guilherme dando as primeiras palavras aqui com a gente, nós vamos falar um pouquinho mais do currículo dele no decorrer do programa. No livro de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 2, se eu não me engano, verso 5, né? É 52, corrigindo. No livro de Lucas, capítulo 2, verso 52, tem uma frase muito interessante. Eu vou até pedir para o pastor Kenny ler para a gente comentar em cima, porque a ideia aqui, pensar em foco, é nós pensarmos juntos e vamos pensar a lápis juntos. E eu espero aí, conto com a sua ajuda, a sua participação também através das redes sociais. Vamos lá, Lucas 2, 52, por favor. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Ou seja, era percebido pelos homens, mas as áreas do crescimento de Jesus foram bem descritas aí. Sabedoria, nós estamos falando da área mental, de inteligência, área psicológica, né? Qual é o outro? Sabedoria? Estatura. Estatura, o físico dele. Ele se desenvolvia fisicamente. E para a gente se desenvolver fisicamente é preciso a gente ter algumas condições e um estilo que permita esse crescimento, em todos os aspectos. E o último aspecto que é mencionado? Graça. Graça, que é a parte espiritual. Por isso que você está aqui, pastor Kenny Marques, para falarmos também, né, que eu sei que você tem experiência em outros campos, mas, é claro, aproveitando a sua larga experiência aí na área espiritual. Agora, a doutora Verônica Rangel, Jesus crescia em sabedoria, e a sabedoria nos remete ao intelecto, à inteligência, à psique. Como é que a gente pode falar sobre isso hoje de maneira simples e aberta para as pessoas? Se Jesus crescia nesse aspecto, nesses aspectos que eu mencionei, são importantes? Claro que são muito importantes. Eu falo isso muito dentro do consultório com pais de crianças, com a forma que você ensina o seu filho, como influencia na vida adulta. A gente fala muito também sobre educação financeira na primeira infância. Porque depois a criança, se ela não aprender educação financeira na primeira infância, quando ela chega na fase adulta, ela entra numa rebeldia, porque ela não sabe ouvir o não. Ela não sabe ouvir o não. E o mundo está cheio de nãos. Né? Está cheio de nãos. O pai ele fala o não com amor, com educação. Agora o mundo ele dá um não com maldade. E se a criança não souber ouvir um não, ela chega lá e se assusta. E aí entra em parafuso, né?
ela começa a ter vários conflitos ali sociais, conflitos emocionais, e aí acaba criando doenças psicológicas por conta de falta de um não. Então, Jesus, ele cresceu com educação, ele foi criado com essa educação, tanto financeira, porque ele também teve, na época dele também existiam as despesas, ele encontrou educações não só como sociais, né? Como se comportar diante das pessoas, como brincar com o outro, porque hoje as brincadeiras estão muito maldosas. As brincadeiras de Jesus são brincadeiras sadias. Então, ele cresceu, sim, com um ensinamento social muito importante. Você quer saber uma coisa que eu acho legal? E esse comentário eu quero que vocês desenvolvam comigo. As pessoas, quando falam sobre Jesus, quando fazem filmes, de repente alguma escultura, eu vejo aquele Jesus magrelão, raquítico, branquelo, com aquela cara de sofrimento, olhando para cima. Tudo bem, foi um sofrimento. Mas assim, a pessoa que cresce naquela região da Palestina toma sol. Né? Então, normalmente a pele dele provavelmente era um pouquinho mais morena, né? Mais tostada pelo sol, se a gente pode dizer assim, mais curtida pelo sol. Qual era a profissão dele, pastor Kenny? Ele era? Carpinteiro. Carpinteiro. Vamos entender o que é o carpinteiro, porque o pessoal acha que é marceneiro. O marceneiro está bonitinho lá na loja, corta madeira, etc. O carpinteiro, ele vai para o mato, ele corta a árvore, ele serra, corta a árvore, amarra e traz, puxa a árvore. Deixa eu te perguntar, você já fez algum trabalho físico de carregar peso? Normalmente, pessoas que fazem esse trabalho, eles têm uma compleição física raquítica ou mais musculosa? Pastor Kenny? Mais musculosa. Ele né? tinha uma compleição física, né, de um carpinteiro e não de um homem que talvez não pratique esportes, não se desenvolva fisicamente. Jesus era um homem, se você perceber os relatos bíblicos, ele tinha mais ou menos 1,80 m, entre 1,80 m e 1,85 m, por volta de uns 80 a 90 quilos, e esse peso e essa altura é de um homem com a compleição física de atleta. Ele não sei se praticava esporte, a Bíblia não entra nesse pormenor, mas nós estamos falando de um homem que tinha uma compleição física que, se você olhasse um homem desse na rua, você falava, esse camarada malha, ele pratica algum tipo de esporte. Ou ele tem um estilo de vida que permita ele manter essa compleição física nos 30 anos de idade. Então, assim, nós já estamos, que beleza, com o nosso amigo e médico Dr. Guilherme Sens, falando diretamente da cidade de Paraupebas, no Pará. Seja bem-vindo, meu amigo Dr. Guilherme Sens. Tudo bem? Como é que está aí? Deus, tudo bem. Graças a Deus, tudo bem, Rui. Estamos juntos aqui mais uma vez. Você está ao vivo pela Rede Nova TV. Bem-vindo. Pode falar. A palavra é sua. Seja bem-vindo. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, meu amigo. Eu sei que você está na região rural da cidade de Paraupebas, para a nossa amiga, para o nosso amigo entender. A conexão com o Dr. Guilherme, ela está, né, o lado dele lá está um pouquinho picotando, mas ele vai falar de forma lenta para que nós possamos entender, e se houver algum picote ou outro, ainda assim possamos entender. Doutor Guilherme, pode prosseguir, por favor. Nós estamos conversando a respeito da importância de um estilo de vida saudável. E como o Senhor Jesus tinha um estilo de vida adequado, que ele era um fisicamente ativo. É verdade. Eu estava mencionando aqui, doutor Guilherme, do seu trabalho como médico da família e da sua especialização de saúde, né? Saúde, claro, ligado à área médica, e estilo de vida. Eu estava falando aqui daquele versículo que é tão inspirador, de Lucas, capítulo 2, verso 52, que diz que Jesus crescia em 3 áreas, e uma delas era a estatura física. Estatura, graça e inteligência. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de como é o seu trabalho como médico, como cristão, um pouquinho dessa sua jornada ligada aí ao estilo de vida. Daqui a pouco nós vamos falar de remédios, né? Remédios que são muito caros, mas eu não quero falar muito ainda do preço desses remédios agora, mas fala um pouquinho do seu trabalho, por favor. Acredito que com essa conexão fica melhor.
Bom, Rui, eu estou tendo o privilégio agora de estar trabalhando com uma escola missionária, treinando pessoas para cuidar de pessoas, para ter um estilo de vida mais saudável. Eu estou aqui no quarto hotel, no segmento, e podendo estar levando avante o objetivo de aprender a como ensinar pessoas a vencerem as dificuldades, as desculpas sobre como produzir um estilo de vida saudável. Então, nós estamos tendo o privilégio agora de estar formando mais uma turma. Nós estamos aqui no Pará, estamos com 3 turmas, no Pará, no Grosso do Paraguai. Estamos formando uma turma de 35 pessoas que estão sendo multiplicadores de estilo de vida para outras pessoas. Eu vou pedir só uma gentileza. E como é o estilo de vida, o Senhor me dá o privilégio de estar levando isso para Baixe o volume do seu retorno. Não sei se você está me ouvindo, mas eu vou pedir uma gentileza. Você abaixa um pouquinho só o volume do seu retorno, ou seja, abaixa um pouquinho só o seu fone de ouvido, o volume do fone de ouvido, para que o nosso amigo, a nossa amiga internauta, seguidor do canal, não ouça muitos ruídos, né? Principalmente ruídos de internet, que são comuns, tá? Mas só para diminuir um pouquinho, eu já te agradeço. Mas pode prosseguir, por favor. Estou trocando. Vê se melhorou. Sim, muito obrigado. Já melhorou sim. O pessoal da técnica já está me confirmando que sim. Obrigado. Tudo bem. Então, nós gostaríamos de falar, doutor Guilherme, eu até brinquei agora há pouco, né, dos 8 remédios caríssimos que nós vamos apresentar aqui, mas é uma brincadeira, porque os 8 remédios aos quais nós estamos nos referindo, eles são naturais e gratuitos. Talvez por isso as pessoas sejam tão indisciplinadas no que diz respeito a lançar mão em próprio benefício desses 8 remédios gratuitos. E eu já lanço aqui o primeiro deles para que todos nós comentemos juntos. Nós aqui no estúdio da Escola do Pensar, onde nós estamos gravando aqui o programa Pensar em Foco, e o doutor Guilherme, lá na cidade de Paraupebas, no Pará, em conexão direta pela internet. Primeiro remédio é a água. Pastor Kenny. A água ela é mencionada tantas vezes na Bíblia, mas uma delas me chama muito a atenção. Quando o Senhor Jesus fala aquela mulher no poço, né? Fala assim, eu sou a água da vida, quem beber de mim nunca mais terá sede. Mas nós temos sede de água natural ou não? Sim, nós necessitamos da água para sobreviver. Né? Já foi falado aqui que o nosso corpo ele é composto aí por mais de 70% de água. Né? E durante o dia nós necessitamos aí de beber pelo menos 8 copos de água. Pelo menos, copos de 300 ml, mais ou menos. 300 ml. Então nós estamos falando de 2,5 litros no mínimo, 2,4 litros. No mínimo. E quando a pessoa já está ali com sede, é que o corpo já está pedindo socorro. Então a gente não pode, devemos evitar chegar ao ponto de ficar com a garganta seca ali, com sede, porque o corpo já está pedindo socorro, já está fervendo. Sabe quando o carro ali ferve que você esquece de colocar radiador, água? Eita, O radiador. Vida, não me lembro disso. Mais ou menos assim com o ser humano. Eu tive um carro que fervia direto. Doutora Verônica Rangel, as sinapses neurais, e nós vamos entrar em um detalhe muito importante, que Deus é um Deus de relação, né? Vamos falar um pouquinho dessa, como começou, como se desenvolveu, mas as sinapses neurais do cérebro humano, que coordena todo o mecanismo do corpo, elas podem ser feitas sem água, por exemplo, com o mínimo de água? Jamais. Jamais, porque se você não beber água, você não vai conseguir purificar e tirar aqueles sintomas ruins, né? O estresse e tudo mais. Para que você tenha os hormônios e entrar mesmo, os neurotransmissores, você tem que estar o máximo possível purificado. Entendeu? Então, assim, se você não beber a água, como você vai se purificar? Como você vai tirar toda essa questão? Por que as pessoas com a parte da pressão alta tomam medicamentos diuréticos? Para quê? Para que o organismo elimine totalmente as questões necessárias para que a pressão abaixe. Então, assim, a água é muito importante para que você possa limpar o seu organismo. E no cérebro humano, a água faz alguma diferença no organismo, no sangue? Faz, porque se você sente sede, o que acontece? Primeira coisa que acontece, o seu pensamento na água. Olha só, então mexe. Se você está pensando na água, nossa, eu queria tanto matar a minha sede, eu queria tanto beber água, e quando você bebe água, vem aquela questão do prazer, da dopamina. Uhum. E aí o que acontece? Coisas boas. Dopamina tá na água também, tá no prazer de você matar a sua sede.
Então, perdemos um pouco essa coisa de beber a água, né? E eu quero passar a pergunta para o doutor Guilherme, que nos está acompanhando online. Doutor Guilherme, no organismo do ser humano que não bebe água, você como médico da família, atendendo em várias comunidades, como eu sei que você já atendeu e continua atendendo agora numa clínica, depois quero que você fale um pouquinho desse seu trabalho aí na clínica, mas a água tem alguma ligação com o fator de saúde, de estilo de vida? Como é que funciona isso? Explica pra gente, por favor. A água, ela é um solvente natural. E ela é um veículo praticamente em todas as ações enzimáticas, o metabolismo do nosso corpo. A água, ela dissolve as substâncias e leva os nutrientes devidamente a todos os locais. Mesmo as moléculas de gordura, que não são solúveis em água, elas estão distribuídas de uma forma no qual uma parte da molécula que tem certa afinidade com a água fica em contato com ela e a que não tem está dissolvida, a gente chama de micela. É uma organização. Sempre que o corpo está muito concentrado, a pessoa toma pouca água, todo o processo metabólico não ocorre adequadamente. Então, nós temos... A nossa internauta Elane Machado dos Santos, um beijo no seu coração. Elane, obrigado pelo carinho da sua audiência. Ela diz o seguinte: quantos litros de água devemos beber e se tem relação com o peso da pessoa, doutor Guilherme? Tem. E o ideal é em torno de 30 ml do litro de água por quilo de peso dia. 30 a 34. É isso que nós devemos estar... Dr. Guilherme, falar um pouquinho mais alto, por favor, e repetir a última frase. Sim. É por volta de 30 ml de quilo de peso, tá, que nós devemos estar tomando de água. De 30 a 34, se nós queremos ter um sangue bem diluído. Quando o sangue ele está muito carregado, muito concentrado, Rui, você não consegue ter as devidas reações metabólicas. Então o corpo tem que se esforçar mais e sobrecarregar mais. E a sobrecarga é a origem de toda doença crônica. Então, se o sangue está devidamente na concentração ideal, que é a concentração ótima para que ele funcione, nós conseguimos ter a melhor capacidade do corpo de manter a saúde e de estar também prevenindo as doenças. Por isso é tão essencial. E eu quero te fazer uma pergunta. No seu entendimento, o nosso Senhor Jesus, ele bebia água para ele ter a compleição física de um homem para realizar o trabalho físico que ele fazia, como carpinteiro, de buscar madeira, como eu mencionei, de cortar a madeira, de trazer a madeira, de depois preparar essa madeira. Você acha que ele tomava água o suficiente? Sim, com certeza. O nosso Senhor Jesus entende, por ser o nosso Criador, como funciona a maquinaria humana. Então é essencial para poder desempenhar as atividades, ainda mais uma atividade física, braçal, muscular. O tecido muscular, ele é um tecido com muita abundância de água. 60% do volume dele é água. Então, quem faz uma atividade física intensa, utiliza a água. E um trabalho braçal, como é o trabalho de um marceneiro, de um carpinteiro, certamente exigia um consumo adequado também desse líquido precioso. Você sabe que a nossa... telespectadora, internauta, seguidora Elane Machado, tem mais uma pergunta. Obrigado pela participação, Elane. É bom assim. Tomar água com limão em jejum é bom? Só tem que ter o cuidado de enxaguar bem a boca para evitar de descalcificar os dentes após usar. Então, pode tomar, depois que tomar, dá aquela enxaguada na boca, para não ficar o resíduo do ácido, né, do limão, que tem um pH com teor ácido. Muito bom. Obrigado. E agora eu quero passar a pergunta para os nossos amigos que estão aqui no estúdio, o pastor Kenny Marques e a psicóloga doutora Verônica Rangel. Nós já falamos do primeiro remédio natural, que é caríssimo, né? É de graça. Desde que você saiba onde adquirir boa água, com pH acima de 7,5, senão você está bebendo ácido e não água, e bem lembrado aqui pelo doutor Guilherme, a água ou qualquer líquido que você beba, se for muito ácido, pode descalcificar os
dentes e não é só isso que causa, não. Ele acidifica todo o organismo, né? E depois a gente fala um pouquinho mais disso. Mas, segundo remédio natural, caríssimo, ar puro. Tudo bem, na época de Jesus talvez não tivesse tanta poluição, né? Mas o ar puro, no efeito da nossa ligação com Deus, faz alguma diferença, pastor Kenny? Sim, com certeza, porque como já foi falado, a nossa conexão direta com Deus, ela começa no cérebro, na razão. E, infelizmente, em muitas grandes cidades, em centros urbanos, o que nós estamos respirando não é apenas oxigênio, né? Mas ali quase que veneno. Nossa. Veneno. Foi feita uma pesquisa, Rui, e eu não quero agora aqui assustar ninguém não, tá? Mas é apenas como um alerta. Eu estou aqui já apaixonado pelo programa. Temos aqui o privilégio do Dr. Guilherme, passando informações riquíssimas, importantes. Aqui também com a doutora Verônica. Estou aprendendo muito. E eu aprendi, né, lendo essa pesquisa que foi feita aqui na cidade de São Paulo, que o índice de veneno que está sendo lançado aqui na cidade de São Paulo, né, contaminando o ar, ele está altíssimo, altíssimo, assim, já em estado assim crítico. Diz que a pandemia mesmo. Foi até boa para as grandes cidades, né? Exatamente, né? E eu que venho assim de cidade interior, onde esse índice é bem menor, quando a gente chega aqui na cidade de São Paulo, a gente sente realmente que o ar aqui é mais poluído e isso afeta, sim, a nossa conexão, nossa comunicação com Deus. Então, recomendo aí sempre a pessoa ir para um lugar mais arborizado. Interessante que o oxigênio também funciona como um limpador. É verdade. E eu quero aproveitar nesse momento, só mandar um abraço e um beijo do coração dos nossos internautas que estão interagindo aqui nas redes sociais. A Ilane Machado, muito obrigado novamente. Ótima a sua participação. Se tiver mais perguntas, você pode mandar. E antes de irmos para o intervalo, mandar um abraço para o Daniel Lousado de Castro Júnior e para o Fábio Augusto Persinoto. Continue com a gente. Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco voltamos para Juntos Pensar em Foco. Até já. Na rotina do seu trabalho e na organização do evento, existem muitos detalhes a se pensar. O conforto visual de seus telespectadores, atender todas as expectativas de seus clientes são as duas principais preocupações dos organizadores. Por isso, a consumação do seu evento é muito importante para nós. A Dudox Documentos e Engenharia resolve toda a parte burocrática para que seu evento seja um sucesso. Dudox Documentos e Engenharia. Transparência e qualidade em seu atendimento. E já estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensar em Foco, que hoje, terça-feira, está abordando o tema saúde, que é um tema essencial para a nossa vida e estilo de vida. Não é só saúde, não.
é saúde e estilo de vida. E esperamos que no programa de hoje você, assim como nós, também chegue às mesmas conclusões. E conosco aqui, se você por acaso perdeu o bloco anterior, estão o pastor Kenny Marques, a psicóloga clínica a doutora Verônica Rangel e online pelas redes sociais também conosco o doutor Guilherme Sens. Ele é médico da família com especialização justamente em estilo de vida. Agora eu quero lançar a pergunta, porque nós falamos dos dois primeiros remédios naturais. Falta a doutora Verônica e o doutor Guilherme comentar sobre a opinião profissional deles quanto aos efeitos do segundo remédio natural, que é ar puro, evidentemente. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: estilo de vida para a vida espiritual, pastor Kenny, faz alguma diferença ter um bom estilo de vida ou não? Completamente, completamente. A pessoa que começa a colocar em prática, a utilizar esses 8 remédios naturais que foram dados por Deus, ela começa a sentir, já assim a curto prazo, uma diferença na mente, no corpo dela, começa a ter maiores disposições, o vigor aumenta, a energia, a alegria, tudo começa a mudar. A vontade de ter um relacionamento com Deus, Sim. de ter uma vida espiritual ativa também aumenta. E eu quero aproveitar aqui, pastor Kenny, e para você que está nos assistindo, eu acho muito engraçado, porque eu já fiz isso, tá? Atualmente, como cristão, eu posso dizer, eu sou cristão e eu não é... Porque assim, deixa eu te explicar. Tem pessoas que falam assim, eu sou da religião tal, não praticante. Então é a mesma coisa que falar assim, eu sou naturalista não praticante. Então você não come nada natural. Não, eu sou jogador de futebol, não praticante. Tá bom, ok. Então você não joga futebol. É jogador de futebol que não joga futebol. Não, eu sou um cientista, não praticante. Então assim, não adianta ser e não ser praticante. Eu gosto de pensar o seguinte, eu sou cristão praticante, né? E o estilo de vida do cristão, ele tem uma prática recorrente diária, que é o contato com o seu lado espiritual, ou através desse lado espiritual, com o Criador, né? Desde que todos cheguemos à conclusão que há um Criador, evidentemente. E essa é a minha conclusão e a nossa aqui, e esperamos que a sua também, que está nos assistindo em casa. Se não é, esperamos te dar boas informações para que você reveja esse conceito. Mas o lado espiritual, o pastor Kenny mencionou, o lado psicológico, mental, doutora Verônica, o que tem a ver no estilo de vida, o bom estado psicológico? Fala para mim. Tem tudo a ver. Porque eu falo muito que a gente tem 5 regrinhas. Opa! A gente tem 5 regrinhas. Dicas da doutora Verônica. São dicas. Porque Primeiro. a escolha da vida, né, da sua saúde ali que você vai escolher para você, já é a primeira regra, que é escolher, né? Você querer. Eu quero praticar isso. Aí a gente vem para a segunda regra, que é fazer. Né? Você vai fazer, você só não quer, você vai realizar, você vai se preparar para aquilo, né? Você vai criar metas e vai atrás das metas. Pôr em prática, né? Executar, Pôr em prática. né? Planejar e aí, e executar. Aí a gente vai para a terceira. Eu falo com meus pacientes, eu faço eles colocarem na ponta dos dedos, todas elas. A terceira é você começar a sentir a realização. Aí, mas não só isso, você tem a questão mais importante, que é você aguentar. Porque as coisas não são fáceis. Escolher um estilo de vida diferente não é fácil. Porque você vai ter que começar a criar hábitos. E os hábitos não são fáceis. Até eles criarem rotinas, né? Porque o que é uma rotina? Quando você cria um hábito, todo dia você vai acordar mais cedo, ou todo dia você vai dormir mais cedo. Tá? Todo dia eu vou começar a caminhar. Porque praticar exercício físico, os primeiros dias, para quem pratica, já sabe, é dor muscular o tempo todo. Sim, é verdade. Então, depois de um tempo que você começa a não sentir mais dor. A engrenagem, o reage, né? Porque a pessoa que não está acostumada a fazer exercício, os músculos, não é que eles estão atrofiados, eles só não estão acostumados com aquela carga de movimento. Então eles vão dizer, opa, pera um pouquinho, eu preciso aumentar a minha força, o meu tônus muscular, para poder dar conta de fazer isso com regularidade. Por isso que a gente fala o aguentar, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Escolher uma coisa para sua vida não é fácil. Agora é a mente que comanda o corpo e psicologicamente essa decisão, ela move a pessoa, doutora? Move a pessoa, move a pessoa. Quando você coloca uma decisão, né, concreta, com pensamentos eficazes, ele vai te trazer muito mais conforto, vai te trazer vários neurotransmissores de dopamina, serotonina e tudo isso que faz bem para a nossa saúde. Entendeu? O prazer, a questão do amor, tudo isso. Até um abraço caloroso,
um abraço mais, aquele abraço mais seguro, né, que você demora um pouco mais de tempo para soltar, ele traz hormônios para você do amor, do prazer, que são coisas que a gente necessita no nosso dia, nos nossos sentimentos, né? Isso que você está falando é muito importante. A nossa amiga, o nosso amigo que está nos assistindo, e já tem mais interações aqui, o Roberto Carlos Pinheiro de Queiroz, boa noite para você também. Fábio Augusto Persinoto, doutora Verônica, fala muito bem em público e existe algo de um tratamento psicológico para melhorar... Ah, não, ele está falando o seguinte, tenho uma timidez para falar em público. Ele, o Fábio... Fábio, um abraço para você. Estou lendo o seu texto aqui agora, tempo real. Doutora Verônica, tenho uma timidez para falar em público. Existe algo ou algum treinamento psicológico para melhorar? Eu quero responder, mas vou preferir que você responda, Verônica. Existe sim, existe sim. Se eu falar para você que eu era a criança mais tímida do colégio... Eu acredito que eu também era. Eu era a criança mais tímida do colégio, aquela que sentava bem escondidinha e, se fosse possível, era da parte da apresentação de trabalho, eu a que segurava o cartaz e colocava o cartaz bem no meu rosto. Então, existe sim treinamento, existe vários cursos de oratória, cursos motivacionais. Eu fiz mesmo um curso de leitura dinâmica que me ajudou muito com essa questão, porque a leitura ela te ajuda mais com a questão da oratória. Né? Quando você tem mais confiança das palavras que você conhece, mais facilidade você vai ter de colocá-las para fora. Então, sim, existe sim, você pode estar procurando. Não só isso, mas também com mudanças de pensamento do cognitivo. O cognitivo, ele é bem complicado, né? Então, assim, com as mudanças de pensamento, suas crenças, muitas vezes a sua timidez está numa crença sua, uma crença que está muito centralizada. Ah, se eu falar em público e gaguejar, as pessoas vão rir. Talvez não, as pessoas podem ter uma grande empatia por você e te ajudar na questão da sua aflição, né? Sim. Então, tem muito essa questão também dos seus pensamentos, elaboração dos pensamentos, que pode ser com uma ajuda muito importante de um psicólogo, no caso, e aí você pode desenvolver a sua oratória e falar em público sem medo nenhum. Sem medo de ser feliz. E olha, como comunicador, como jornalista, como apresentador de programa de rádio e de televisão, publicitário, eu digo para você com toda tranquilidade. Doutora Verônica tocou num ponto essencial. Você tem que ler, porque você aumenta o seu repertório de palavras, de conhecimento, de informações, de áreas que você está em contato, e é claro que isso vai ajudar bastante. E olha, nada impede você também de procurar um bom profissional, psicólogo clínico. Um exemplo aqui é a doutora Verônica. E eu até eu anotei o seu... Depois eu vou pegar aqui, o pessoal da técnica ainda não colocou o GC, mas eu pego aqui para passar para você, viu, Fábio? Eu vou falar aqui, você vai anotar, depois você faz contato com a doutora Verônica. Eu sou suspeito que ela é nossa amiga, aqui é minha amiga, né, e colaboradora aqui do programa, mas você vai ser muito bem atendido. Se já não é, né? Não sei se ele já é seu paciente. Não, ainda não. Não é meu paciente. Então, quem sabe, em breve você vai poder aí ter um referendo da Escola do Pensar em Foco, de todos nós aqui, da equipe de produção, viu, Fábio? Agora, vou passar a palavra para o nosso amigo que está lá em Paraupebas, o doutor Guilherme Sens. Sua especialidade, doutor Guilherme, é estilo de vida. O que tem a ver, diz para mim, o que tem a ver o ar puro com estilo de vida? Eu consigo ter um bom estilo de vida não respirando bem ou um ar contaminado, como disse aqui o pastor Kenny, doutor Guilherme? Não há como. O oxigênio ele é um dos mais importantes relaxantes musculares, ele é o aporte final, inclusive em termos de elétrons, de eletronegatividade. Então, em termos químicos, é necessário você ter uma troca de gases para que você tenha um funcionamento adequado do corpo. Tá? Então, nós devemos respirar fundo e adequadamente. E há até quem coloque a importância para acalmar os nervos, há quem coloque a importância do respirar para você dormir adequadamente. Quando você tem um problema respiratório, você não dorme bem. A famosa apneia do sono é causa de inflamação crônica, de pressão alta, de obesidade, de câncer. Inclusive, então, é necessário para a pessoa descansar devidamente, porque é durante o sono que as memórias são fixadas, que a parte cognitiva ela é melhor desenvolvida, elaborada, toda a limpeza orgânica ela ocorre melhor durante o sono. E se nós temos problemas respiratórios, nós não conseguimos ter um sono de qualidade. Tá? Sem falar que tudo aquilo que é gasoso ele é eliminado pelos pulmões, pela respiração. Então é necessário isso, né? E quando nós respiramos algo que já está intoxicado e faz parte da respiração a limpeza, então o corpo acaba sobrecarregado e mais uma vez sobrecarga leva a doença.
O que eu me lembrei agora, doutor Guilherme, que eu acho que é um bom momento para falar. Nós estamos sendo obrigados a usar máscara. Inclusive, eu aproveito para falar que todos nós da equipe, os convidados, todos estamos testados e não estamos com o Covid, por isso estamos sem máscara aqui. É um ambiente seguro, higienizado desde a hora que nós chegamos, é medida a temperatura, temos álcool gel em todos os lugares, no meu bolso, sobre as mesas aqui do nosso estúdio, enfim. Fiquem tranquilos, nós estamos bem, esperamos que você esteja bem. Mas o uso de máscara, doutor Guilherme, quando nós exalamos, nós inspiramos oxigênio, nitrogênio e outros gases, né, mas nós fixamos o oxigênio e nós exalamos um gás. E se está na máscara, que gás é esse e o que ele faz se ficarmos muito tempo com a máscara? Por favor. Em relação à pandemia que vivemos, é uma questão de custo-benefício, não é, Rui? Então, se nós temos uma obstrução respiratória por rinite, por obesidade ou por usarmos uma máscara, não vai ocorrer devidamente esse fluxo de ar. Isso vai atrapalhar, com certeza, a questão respiratória. Na análise custo-benefício, você tem que, num contato próximo de pessoas, para termos um mecanismo de barreira, justamente esse o objetivo de usar uma máscara, você vai tentar reduzir a chance de contágio. Por isso que se foi recomendado o uso de máscaras para uma doença que é espalhada por uma via respiratória. Agora, se você vai fazer atividade física, né, então você vai correr e vai usar uma máscara, você está ao ar livre, você vai precisar de mais oxigênio. Então você deve remover a máscara na hora que você vai correr ou fazer um exercício físico ao ar livre. Já em locais fechados, locais com pouca circulação de ar, aí às vezes, ainda mais se tiver muitas pessoas próximas, se faz necessário o uso desse metro de barreira. Eu não quero entrar numa polêmica aqui, doutor, mas o estudo que eu li recentemente, depois eu vou pesquisar a fonte, coloco para os nossos ouvintes, senão no programa de hoje, semana que vem eu trago, toda terça-feira vamos falar sobre saúde, então a gente traz isso depois com mais detalhes, mas quando nós exalamos, o gás em questão seria o gás carbônico, né? Ele acidifica o organismo se ele vier em grandes quantidades e a máscara praticamente nos força a respirar o ar que acabamos de exalar. Então, eu não estou aqui defendendo a eliminação precoce de uso de máscaras. Nós sabemos, como o senhor bem explicou, que a máscara, nesse momento, é o custo-benefício, é o mal necessário, mas a pessoa que fica o tempo todo de máscara, que não para em nenhum ambiente onde ela se sinta, ela esteja de fato segura e tira a máscara, ela corre mesmo esse risco de inalar um excesso de gás carbônico, de acidificar o organismo, ou isso é um mito? A questão é assim, o gás carbônico ele é um ácido orgânico. Então o acúmulo de gás carbônico vai acidificar ou tender a acidificar. O corpo não fica ácido porque ele lança mão de um processo chamado efeito tampão. Então ele acaba gastando outros elementos, como por exemplo o carbonato de cálcio, para poder manter o pH normal entre 7,35 e 7,45. Porém, isso, além de descalcificar o organismo, leva a um processo inflamatório, né? Então, quando você tem uma de barreira, então você tem uma máscara, você vai acumular, vai eliminar menos gás carbônico e vai entrar menos oxigênio. Então, é uma barreira, por isso que a gente utiliza para tentar reduzir a contaminação. Porém, é claro que atrapalha, interfere na qualidade da respiração. Quanto mais densa a máscara, mais isso ocorre, né? Então, em especial em momentos que a pessoa precisa de mais oxigênio, vai falar mais, ou desde que devidamente com o distanciamento, ou vai fazer uma atividade física, a máscara pode ser considerada como sendo necessário de ser removida, dependendo aí a situação. Estamos vivendo um momento delicado, no qual a situação ideal, evidentemente, não é possível, e aí realmente, conforme já lembrado por ti, a análise de custo-benefício tem que ser feita, né? Sem falar na questão legal, porque as legislações não estão necessariamente bem adaptadas a todas as situações. Se faz algo amplo para toda a população de uma forma praticamente irrestrita, o que também não é necessariamente a melhor atitude a se ter, mas é o que é possível de ser feito num momento como esse que estamos vivendo. Pois é. Esperamos aí que esse momento passe. Aproveitando que o contato está bom contigo, doutor Guilherme, vamos falar, eu quero que você comente rapidamente sobre o terceiro e o quarto
remédios naturais aqui. O terceiro, luz solar, e você bem mencionou aí do exercício físico, prática de exercício físico ao ar livre. Tem gente que gosta de correr à noite, não tem nenhum problema. Tem gente que gosta de fazer os exercícios durante o dia e recentemente, justamente por conta da pandemia, veio à tona a necessidade. A fabricação de vitamina D, que aumenta a defesa do organismo, vem exatamente, né, quando a gente toma luz solar, quando nós ficamos ao sol por um determinado tempo. Gostaria que você falasse, né, algum horário, um tempo e tal. E o quarto remédio, que é o repouso. Tem gente que não dorme, né? Que é muito elétrico, assim como eu e a doutora Verônica somos ligados em 440. Quem convive aqui com a gente sabe que a gente está sempre elétrico, né? E isso interfere em alguma coisa? E eu gostaria que você comentasse aí do terceiro remédio natural, que é a luz solar, e do quarto, que é o repouso. Doutor Guilherme, por favor. Bom, a luz solar, ela, quando em excesso, ela vai ter o prejuízo da questão de favorecer o câncer de pele, mas na falta dela também. Há um trabalho, por exemplo, bem interessante, que tentou comparar trabalhadores, como, por exemplo, pescadores de mar aberto, que quando tem ali um cardume por perto tem que aproveitar e tentar exercer a sua profissão, com trabalhadores de escritório, e se percebeu que eles tinham, por exemplo, menos câncer de pele. Então, por quê? Porque pegavam mais sol e teriam mais problemas de envelhecimento precoce da pele? Não, pelo aumento da produção de vitamina D. A vitamina D, então, ela acaba sendo um grande benefício do sol, de forma que a pessoa, ao pegar pouco sol, tem pouca vitamina D, e ao se expor demais ao sol, vai ter aí uma queimadura de pele, um processo inflamatório crônico, ou cronificando, se for uma coisa muito, muito recorrente, que vai então gerar o problema de câncer de pele. Os melhores momentos para você pegar para você falar de repouso, e é importante o quarto remédio natural, mas aguarda só um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho já voltamos. Não, porque se você ficou curioso para saber detalhes sobre o quarto e os demais remédios naturais, é daqui a pouquinho, após o intervalo. Pensar em Foco volta já. Na rotina do seu trabalho e na organização do evento, existem muitos detalhes a se pensar. O conforto visual de seus telespectadores, atender todas as expectativas de seus clientes são as duas principais preocupações dos organizadores. Por isso, a consumação do seu evento é muito importante para nós. A Dudox Documentos e Engenharia resolve toda a parte burocrática para que seu evento seja um sucesso. Dudox Documentos e Engenharia. Transparência e qualidade em seu atendimento. Olá, já estamos de volta com o programa Pensar em Foco. Respire fundo, aproveite que você está aí agora e faça o exercício de respirar fundo, principalmente se você, como nós, está em um local com um ar puro, um ar saudável, longe de poluição. E nós estávamos falando, antes da saída para o break comercial, com o Dr. Guilherme Sens, que está lá na cidade de Paraupebas, no Pará. Dr. Guilherme, já fica aqui o meu convite, porque hoje só vai dar para falar de 4 dos 8 remédios naturais. Vamos fazer parte 1 e parte 2.
Essa vai ser a parte 1. Vou pedir para você falar do quarto remédio natural, que é o repouso. Já deixo aqui o meu agradecimento e meu convite para a semana que vem continuarmos com o 5º, 6º, 7º e 8º remédios naturais e as suas considerações finais. A palavra é sua, meu amigo. Bom, em relação à questão do repouso, Rui, então é necessário tentarmos buscar ter um repouso adequado por ao menos 3 motivos. Primeiro, durante o sono, como eu havia até acho que mencionado anteriormente, é o que ocorre a melhor fixação da memória. Então, os nossos registros, aquilo que nós mais valorizamos durante o dia, acaba sendo registrado sendo algo positivo ou ainda negativo. É uma economia de energia, então o nosso corpo consegue estar ali buscando restaurar as suas forças, e também a questão da limpeza orgânica, do processo em que nós vamos estar fazendo, o nosso corpo é todo ele renovado durante o sono. Então nós percebemos isso. O ideal é dormirmos cerca aí de uma média aí de 7 a 9 horas, de acordo com a idade do indivíduo, né? Então nós temos crianças pequenas que dormem muito, recém-nascidos dormem cerca de 18 horas, até aí idosos que dormem um pouco menos. Então essas variações entre idade, mas dá uma média realmente da maior parte da população em torno de 8 horas, sendo o sono mais cedo o ideal, porque nós vamos ter uma exposição maior à melatonina, que é justamente o hormônio que dá essa parte restauradora do sono, tá? E tentamos acordar também cedo para aproveitarmos bem o dia. Creio que seriam esses os destaques a respeito desse quarto remédio, que é o sono. Tá? Muito bom estar... Tem reprise no dia seguinte, às 11 horas da manhã, né, doutor Guilherme? Então, para quem está assistindo aqui, a gente pode indicar porque amanhã tem reprise às 11 da manhã. Mas prossiga, meu amigo. Então, acho que em relação à questão do sono, eu creio que são boas orientações. Mas as maiores causas de insônia têm a ver com a questão de ansiedade e preocupação, né? Então as pessoas têm que cuidar a respeito do seu pensamento para podermos ter uma qualidade adequada de sono. Também a depressão, os distúrbios metabólicos, distúrbios de dores crônicas, interferem no sono. Então, mais uma vez, a questão do estilo de vida, que certamente inclui a questão da saúde mental, do pensamento, são extremamente importantes para termos um sono adequado e reparador. Aceite os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Você está fazendo um trabalho muito importante aí na cidade de Paraupebas, no Pará. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais desse seu trabalho, junto com os demais 4 remédios naturais. Aceite o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua presença aqui conosco. Agora, só para despedir, um pouquinho à sua esquerda, eu estou vendo a ponta de algo que eu acho que é uma rede. E você é muito meu amigo, eu tenho essa liberdade de te perguntar, você está dormindo numa rede aí no Pará, doutor Guilherme? Isso é que é qualidade de vida, hein, rapaz? Olá, a rede ali. Faça o que eu diga e não faça o que eu faço aqui. Faça o que eu digo e faça o que eu faço, né, doutor Guilherme? Está sendo um privilégio. É uma experiência nova, assim, o dormir tantos dias numa rede. Já, é claro que eu já dormi em rede, mas assim, dias a fio está sendo um privilégio, abandonar o colchão e ir para a rede. Está sendo muito interessante. Um abraço, meu amigo. Até semana que vem, terça-feira, você aqui com a gente de novo, doutor Guilherme. Bem, se Deus quiser. Tchau, fique em paz aí. Até lá. E o doutor Guilherme, que vai dormir agora numa rede... Que maravilha! Agora deu até uma santa inveja de você, meu amigo. Em breve vou dar um jeito, a gente vai fazer, pensar em foco, parar. Brincadeira. Mas vamos lá. Doutora Verônica, ele falou uma coisa importante, que é a qualidade do sono interferindo no emocional, no psicológico. Ou seja, a pessoa trabalha no estresse, aí trabalha mal, de repente, numa má posição. No futuro eu queria que a gente falasse sobre posições corretas. Por exemplo, vocês estão, né, confortavelmente instalados, eu também. Esperamos que você, nosso amigo que está nos assistindo também. Mas aí a pessoa vai dormir. Estresse, má posição e tudo mais. Como é que é a qualidade desse sono, minha amiga? Boa ou ruim? Horrível. Não é nem boa nem ruim, é horrível. É péssima. Horrível, né? Péssima. Até porque o sono, ele... Falando novamente sobre os neurotransmissores, ele traz a questão da endorfina, né, que ajuda nessa questão do estresse. E muitas vezes a pessoa desenvolve até o câncer por conta do estresse emocional.
Uau! Para você ver como que é. E a endorfina, ela vai Ou seja, ela chegar- não tem uma tendência Não tem uma genética natural hereditária do câncer, mas ela pode ter desenvolver câncer. as células cancerígenas. Olha só. Por conta do estresse. E sendo que o estresse ele pode ser modificado dormindo, que é um Estilo dos de remédios. vida, né? Estilo de vida. Olha que incrível. Por Estilo isso de que nós vida, aqui estamos passear falando de com saúde e amigos. estilo de vida. A saúde e estilo de vida, presta atenção, minha amiga e meu amigo. Eu já quero mandar o meu abraço a você que está nas redes sociais aqui. O Daniel Lousado de Castro perguntou quantas horas. O doutor Guilherme falou, acho que se você não estava ouvindo, eu confirmo, de 7 a 9 horas é a famosa média de 8 horas. Tem gente que vai dizer que precisa de 4, 5, 6. A recomendação, em geral, são 8 horas, mas aí você decide ou vê o que é possível. Mas prossiga, doutora Verônica. Desses 4 ou 5 horas depende muito do suporte emocional de cada pessoa. Tem isso também, né? Tem isso também. Só que, como a gente viu um tempo aí atrás, o suporte emocional, ele prega peças, né? Você pode achar que eu tenho uma energia grande, uma energia boa, só que, na verdade, você está desgastando o seu emocional aos poucos e uma hora a conta chega. Olha que incrível. A conta chega e a gente nunca sabe quanto. Às vezes é um câncer. Pois é. Às vezes é um câncer que a conta vem e vem cara. Muitas vezes você não consegue nem reverter. E não é só depois dos 70, 80 anos, não, porque tem Não. pessoas que nós conhecemos, eu conheço algumas, que aos 30, até antes, 40, 50 anos, aí vem surpresa na sua vida. Ninguém na família tinha câncer e a moça e o rapaz desenvolve e vem lá o resultado câncer. E aí? Né? Emocionalmente, se ele não parar para ver o que está acontecendo, e nós estamos aqui com um objetivo muito claro para você. Falar de saúde e estilo de vida também é levar o amor de Deus para você. Porque esse aprendizado, pastor Kenny, ele vem do estudo de profissionais como a doutora Verônica, como o doutor Guilherme, mas também vem de estudiosos profissionais espirituais, que é o seu caso. Conta pra gente o que Deus tinha em mente quando preparou os 8 remédios naturais. Vamos só repetir os 4 que nós no programa de hoje pudemos trabalhar? Água, ar puro, luz solar, que é vitamina D, você já deve ter ouvido. A mídia já bateu tanto vitamina D que a gente nem precisa ir muito mais fundo. E repouso. Né? E tem gente que tem dificuldade antes de dormir, a doutora Verônica estava falando, e aí essa dificuldade antes de dormir por um problema, por um estresse, será que Deus ajudaria antes de dormir? Não estou falando que a pessoa só deve buscar Deus na hora de dormir, mas e naquele momento finalzinho do dia, né? 2 coisas que eu critico muito é a oração da maçaneta. Conhece a oração da maçaneta? O sujeito vai embora, está com tudo nas costas, aí põe a mão na maçaneta e lembra, não orei, vou sair. Aí, Senhor, obrigado pelo meu dia, amém. E vai embora. Oração da maçaneta quando você já está com a mão na maçaneta. E o pior, né? É a oração do travesseiro. Você começa a orar e não termina. E Deus está lá, né, o seu anjo captando lá, o Rui começou a orar. O que aconteceu? Cadê? Falhou aí o sistema? A internet caiu com o Rui? Não, ele dormiu. E não dá. Pastor Kenny. Muito interessante isso. Rui. Chega a ser engraçado, né? Mas infelizmente acontece com muitas pessoas. A gente fala em tom de brincadeira para tornar leve o programa para o pessoal em casa, mas a verdade é que esse negócio é muito importante, né? Muito importante. O oposto também acontece. Eu conheci pessoas que me diziam assim, olha, enquanto eu não orar, eu não consigo dormir em paz. Que maravilha. Não consigo dormir. E isso me marcou muito, escutar isso de algumas pessoas. É importante. E com certeza, quando nós Pastor estamos... Kenny, a pessoa encontra paz ao ter um relacionamento com Deus, o repouso espiritual antes do físico dá qualidade do sono? Exatamente. Isso é muito importante, muito profundo, que pode ser um tema para os próximos programas. Já vamos colocar na pauta. Como encontrar realmente o descanso. Porque acontece Ótimo. com muitas pessoas. Ela dorme até cedo, mas aí ela acorda cansada. Ela fala, mas o que está acontecendo? Eu dormi 9 horas, 10 horas seguidas. E parece que eu levei uma paulada nas costas. Não descansou. Por quê? É. Porque o descanso que Deus oferece é um pouco diferente e nós podemos aprofundar isso nos próximos programas. Olha só, o descanso, essa frase eu vou repetir, doutor Guilherme. O descanso que Deus oferece é um pouco diferente, eu diria até muito diferente, doutora Verônica. Rui, só um comentário que eu vou indicar até para vocês que estão aí assistindo em casa. Quando você acorda de madrugada e não consegue dormir,
O melhor remédio. Vai conversar com Deus. Pede para Ele deixar você dormir, porque às vezes você dormiu no meio da oração e Ele está falando assim, Verônica, acorda, a gente não terminou de conversar. Vamos conversar. E muitas vezes isso acontece comigo, eu não consigo dormir. E aí eu vou lá e falo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Preciso falar para você como foi meu dia, né? Tudo bem. Bate-papo, né? Um bate-papo. E depois eu finalizo assim, agora eu posso dormir? Eu durmo. E eu acordo com tanta alegria, tanta satisfação. Então é até um conselho. Eu tô nessa, tá? Eu tô nessa, não é porque você falou, mas eu aprendi. Você sabe que às vezes eu entro no carro, eu costumava ligar em rádio para ouvir notícias, jornalista, né? Vai consumir o quê? Informação. Então você já deixa as principais rádios de informação ali para você estar antenado o que está acontecendo no dia a dia. E hoje eu faço diferente. Eu não ligo mais o rádio do carro. Eu vou conversando com Deus e eu quero compartilhar isso com você que entrou para assistir o Pensar em Foco. Antes de estarmos em rede nacional, conversávamos isso exatamente. Nosso Deus é um Deus relacional. A primeira relação que o ser humano teve com Deus foi no Jardim do Éden, quando Deus veio, pegou o barro, né, o pó da terra, como é mencionado, e ele formou, ele brincou ali de artista plástico e fez o primeiro boneco de barro, soprou da sua própria vida e deu vida. A nossa vida, ela vem de Deus. E esse é um lado fascinante de crer em algo mais, de crer que realmente existe esse ser criador, amoroso, que tem esse contato pessoal, relacional. E eu entro no carro e eu fico conversando com Deus. Aí eu vou ali batendo papo, e quando eu vejo, eu já chego aqui no estúdio, ou chego em algum outro compromisso, e isso que você está falando é essencial. Mas eu vou pedir o seguinte, o nosso programa de hoje, que está excelente, eu estou gostando, esperamos que você também esteja, está indo para o final. E eu gostaria de pedir a vocês as suas considerações finais, começando pela doutora Verônica, encerrando com o pastor, e vamos fazer uma reflexão e uma oração novamente, pastor. Por favor, doutora Verônica. Tá, uma reflexão aí para vocês. Comece com o querer. O querer é super importante, vocês escolherem mudar a situação da vida de vocês, vocês procurarem mais conforto, procurar beber um pouco mais água, minha água está aqui do cantinho. Hoje mesmo até brinquei aqui, mas foi uma brincadeira real. Eu tomei 4 garrafinhas de água. Que maravilha. Entendeu? Só aqui dentro. Imagina o quanto que eu bebi de água em casa também. Então, assim, você procurar mudar o seu estilo de vida é muito importante para as suas relações sociais e para o seu conforto emocional. Há questões de quando você está estressado, nervoso, ansioso, eles podem mudar muito. Até os outros 4 que a gente vai falar na semana que vem ajuda muito nessa questão. Então, começa a pensar, pesquisar mais, pesquisar uma boa parte, como adquirir esses 8 remédios naturais, que não são caros. A gente brincou aqui. A gente fez de brincadeira. Não é caro, são coisas... São gratuitos, né? Gratuitos. Nós falamos de 4 no programa de hoje, dos 8 remédios naturais, e já fica o nosso compromisso para a semana que vem falar dos outros 4. Pastor Kennedy, temos apenas 30 segundos, suas considerações finais, por favor. Eu quero terminar dizendo aqui, compartilhando a palavra do nosso Deus, que diz o seguinte, aqui na 3ª carta de João, verso 2, Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Essa Maravilha. carta foi escrita a um amigo, e aqui nós estamos entre amigos e queremos compartilhar informações importantes, relevantes e verdadeiras, porque você também é o nosso amigo. Terça-feira que vem estamos de volta com o programa Pensar em Foco, falando de saúde. E amanhã, o programa de quarta-feira fala de finanças e investimentos. Não perca! É um prazer estar com você, porque juntos sempre vamos pensar em foco. Até amanhã.